Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de continuarmos na nossa caminhada de meditação diária, né? Nossa caminhada de fé, de busca de relacionamento com nosso Pai, com Deus poderoso e, efetivamente, em busca de um crescimento na sabedoria, no conhecimento, no entendimento de Deus, tá certo? Para que a gente possa viver com segurança e com alegria, tá? A meditação de hoje está no livro de Josué, capítulo 5, versículo 13, diz: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Esse versículo nos traz ao nosso coração, vamos dizer assim, um sentimento, ou o entendimento de que é necessário conhecermos quem efetivamente se coloca ao nosso lado na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé. É preciso isso porque a gente precisa saber, ou precisa perceber, se essa pessoa que caminha ao nosso lado, ela é alguém que vai fazer com que a gente cresça na obra do Senhor, né, na nossa fé no Senhor, ou é alguém que pode, vamos dizer assim, representar uma oscilação, uma fraqueza nessa caminhada, nessa manifestação de fé, nesse viver do Senhor, tá certo? Primeira coisa que a gente precisa entender é isso. E aí é importante, então, essa tomada, porque é importante essa tomada. E vai haver essa compreensão, porque esse versículo ele é recheado, por exemplo, porque agora o povo hebreu, ele se encontra, o povo hebreu, o povo judeu, ele se encontra agora do outro lado do Jordão, ele já se encontra do lado da terra prometida, ele já está na terra prometida, como lhe foi prometida. E aí, a partir daí, ele já está na terra prometida, já está em Gilgal. Em Gilgal já foi o local em que o Senhor escolheu para que a vergonha do povo de Israel fosse retirada sobre ele, conforme está escrito ali no versículo 9 desse mesmo capítulo, disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então a vergonha do povo de Israel é tirada, de peregrinador, de murmurador, não, tudo isso. E agora, ou de um povo que está abandonado no deserto, não, pelo contrário, esse povo foi o tempo todo cuidado, e esse povo, ele meio que, vamos dizer assim, ele quebrou, ele rachou, ele danificou a aliança que Deus, o Senhor, tinha feito com Moisés. E o Senhor, a partir de agora, ele vai começar a restabelecer, ou seja, não digo que seja um restabelecimento da aliança, porque o Senhor nunca quebrou do seu lado, mas como havia sido mutilada, Deus, vamos dizer assim, aceita novamente o povo de Israel como parte dessa aliança, como algo verdadeiro. Então, o que ele diz? Ele pede para que Josué circunde o povo, circunde novamente, faça facas para que faça a circuncisão, porque a circuncisão era o sinal físico, o sinal que marcava, visual, né? Que marcava que aquele povo pertencia ao Senhor. Então, eram homens que, diante da queda de uma geração todinha, e eles eram uma nova geração, eles saíram do Egito, ou crianças, abaixo de 20 anos, muito crianças, ou nasceram durante essa peregrinação, né? A característica desses que estão ali agora é assim, e o Senhor, já que os homens, nesses 40 anos de peregrinação no deserto, praticamente todos morreram. Então, esses novos não foram, vamos dizer assim, circuncidados. Não foram circuncidados. A gente vê isso onde? No versículo 5, que diz assim: Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Então, esses novos homens que nasceram, havia essa necessidade, porque diante da peregrinação, diante das murmurações, do afastamento do Senhor, de vários acontecimentos,
ou seja, a própria, vamos dizer assim, dúvida daqueles homens lá que mesmo sendo circuncidados, mas se levantaram contra o Senhor e aborreceram o Senhor, acabaram deixando essa prática de lado e não circuncidaram esse povo. O Senhor então disse assim, entrou na terra prometida, como eu jurei dar a Abraão, né? E o meu sinal com Abraão é esse, então circundem. Isso agradava o Senhor, tinha que ser dessa forma. E nesse processo, agora, eles celebram, depois de ser recuperado, eles celebram a Páscoa, a sua primeira Páscoa, agora estando na Terra Prometida, lembrando que a sua primeira Páscoa efetiva que eles celebraram foi lá na saída da terra do Egito, né? Lá aquela do Cordeiro, lá do anjo vingador, do anjo da morte que passou sobre suas casas e a marcação sobre as portas e os umbrais das portas. Agora não, isso foi na saída, então na entrada, não tem aquele versículo bíblico que diz assim, que o Senhor te abençoe na saída e na entrada. Então, efetivamente, dessa forma, ó, ou na entrada, na saída, na entrada, está aqui. Eles saíram sendo protegidos, sendo abençoados, e agora chegaram sendo protegidos e abençoados, e eles, nesse período todo, receberam o maná. É suspenso o maná do Senhor, porque eles comem agora das plantações do fruto dessa terra prometida, um fruto que ainda não é fruto do trabalho deles, mas um fruto já fruto proveniente da aproximação deles, do temor desses povos, que a partir desse momento que o povo judeu se aproxima, eles têm o temor desse povo, né, porque eles reconheciam dentro daquela época, dentro da simbologia daqueles povos, sabiam que quando um povo ia vencendo suas guerras, é porque o Senhor, o Deus daqueles que venceu a guerra, era o Deus poderoso, havia essa simbologia, e o Senhor então se estabelecia, se marcava nesse sentido. Então é suspenso o maná, porque agora a terra tem provisão suficiente para que eles possam viver no Senhor, e aí se faz presente, então dentro dessa aliança se faz presente. Mas o Senhor tinha essa relação de aliança, e nessa relação de aliança, ela tinha sido, vamos dizer assim, enfraquecida, quebrada do lado de Israel. E o Senhor, para reaceitá-los, determina que para que Josué o quê? Circunde todos aqueles homens que agora estavam ali naquela terra de Gilgal, naquela nova base, que eles de fato vão tomar Jericó. Por quê? Porque lá com Abraão era esse o sinal que tinha sido estabelecido, né? Tinha sido estabelecido esse sinal, então entendia o Senhor, ou aprovia o Senhor que aqueles que de fato iriam tomar já estavam na terra prometida, ou seja, já estavam dentro da zona, agora faltava efetivamente tomar posse, como tinha sido dado a Josué, essa ordenação. E aí, então ele se restabelece com esse povo por meio da circuncisão, né? Circuncisão é o sinal. Isso mostra que nós devemos marcar o nosso relacionamento com Deus. A gente marca esse nosso relacionamento inicialmente por meio da nossa aceitação de Cristo Jesus. A aceitação como sacrifício de Cristo Jesus e que Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. A partir daí, a gente vai marcando mais e mais. Vai marcando de que forma? Quando a gente passa para o nosso batismo. Então, o nosso batismo, quando a gente, vamos dizer assim, declara publicamente, que às vezes a aceitação, ela acontece de uma forma meio que reservada, uma forma dentro do coração. Você está no meio das pessoas, mas você efetivamente não declara isso. Há várias pessoas mas você passa a viver as coisas de Deus. Você passa a viver no meio cristão, você passa a cantar, você passa a louvar, você passa a ter as suas ações moldadas pelo caráter de Cristo, mas você efetivamente fez uma conversão reservada. E aí vem o que? A necessidade, não só do quem fez pública, mas quem fez de forma reservada, principalmente, vem o batismo, que é uma declaração pública. Agora essa se torna realmente pública, você exterioriza agora isso, né? Não mais só pelo caminhar cristão, mas pelo viver cristão, pela confissão pública disso. E aí depois vai vir, por exemplo, a ceia, vai vir então várias
a ceia, que seria, vamos dizer assim, sentar à mesa do Senhor, sendo aceita como um santo, aceita como um filho de Deus verdadeiramente. Então a gente vai marcando isso. Isso é bom, porque marca não só para a gente, quando você passa para as tuas gerações, passa para os teus filhos, passa para a tua casa, passa para aqueles que te cercam, que a transformação, que a vivência no Senhor agora é algo preponderante, é algo de grande relevância para a tua vida, que você não vive mais a teu bel prazer. E aí, então ele vai estabelecendo, isso é tão verdadeiro, que essa aliança é forte, que Deus agora diz assim, agora eu te coloquei dentro da terra, e esse povo, agora esse povo circuncidado, esse povo agora já com essa declaração, com essa manifestação, ou seja, aceito novamente dentro da aliança do Senhor, agora eles, como forma de gratidão, eles celebram a Páscoa, a sua primeira Páscoa agora na Terra Prometida. A partir desse momento de celebrar a Páscoa, o Senhor cessa de lhe mandar o maná. Por quê? Porque agora eles comem dos frutos daquela terra, frutos que ainda não foram produzidos por eles, ainda não foram trabalhados, mas frutos de que um povo que se afasta, um povo que está temendo a aproximação do povo hebreu, larga ali e eles tomam posse. E a partir dali, então agora, Deus confirma dizendo assim, eu te levarei para uma terra que emana leite e mel, ou seja, uma terra reprodutiva que te dará toda vamos dizer assim, o teu suprimento das tuas necessidades. E então vai se estabelecendo essa caminhada. E aí é que chegamos exatamente nesse ponto em que ele, nessa meditação, nessa reflexão, Josué, nessa reflexão de tudo que está ali, já preparado, então, já meditando, talvez traçando suas estratégias e tal, quando aparece esse homem que vai compor agora o exército, né? Literalmente o exército de Josué nessa batalha de Jericó. E esse homem, ele vai dar a seguinte resposta para aquilo que nós trouxemos lá no início do versículo 13, quando ele diz, no versículo 14, ele diz assim, e disse ele, não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Ou seja, Josué aqui manifesta de uma forma direta, há uma discussão entre teólogos, quem seria esse homem? Esse homem poderia se reunir uma vamos dizer assim, caracterização de um anjo, mas esse homem também parece representar o próprio Senhor, ou seja, manifesto na forma que ele escolheu ali. O próprio Senhor, quando eu falo próprio Deus, manifesto na forma do Senhor, haja vista que Josué, aqui, ele se prostra e o anjo, ele prostra e adora o anjo e não haver qualquer repressão, e inclusive ele coloca-se como servo daquele anjo. Então essas características levam-nos muito a crer, levam muito a entender que era um anjo, porque em outras manifestações, quando havia isso, quando havia, por exemplo, que homens se prostrou, por exemplo, diante de Paulo, diante de Pedro, havia esse tipo de repressões para não adorar, para não fazer isso, diante dos anjos, da mesma forma como está escrito lá em Apocalipse, eu acho que 22, eu não me lembro qual o Apocalipse, em outras passagens. E aqui não. E aqui o anjo meio que, vamos dizer assim, esse personagem silencia, levando-nos a crer que ele aceita a adoração. E um outro aspecto interessante aqui é que na ordenação que o anjo dá, ele diz assim, então disse o príncipe, que também é traduzido como capitão em algumas versões bíblicas, então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim, ou seja, semelhante ao que foi feito a José, não me lembro se Abraão também foi feito, semelhante. E era uma característica de santificação de lugar. E essa santificação só poderia ser feita, só poderia ordenada, só poderia ser confirmada pelo próprio Senhor. Então, muito provavelmente, era a própria presença de Deus que se fez manifesto ali. Não com a face que Deus é Espírito, não com a face que Deus fosse a face de Deus,
mas que Deus se fez manifestar daquele jeito ali, tá certo? Há discussões teológicas quanto a isso, ele é menos relevante, mas as características dos textos nos levam a crer dessa forma, tá bom? Então, esteja consciente, esteja atento àqueles que se colocam ao teu lado nessa caminhada cristã, esteja atento, é importante. Aqui, essa parceria, essa comunhão, esse elemento que vai se fazer é de grande valor, é de grande importância, é de grande poder, tá bom? E é alguém que faz você somar na sua caminhada cristã. Que Deus possa te abençoar nessa terça-feira, não, nessa quinta-feira, também perdi até a referência, nessa quinta-feira abençoada, que tua família esteja sob a proteção de Deus. Que Deus te cuide, meu irmão.